Febre do Oeste do Nilo. A febre do Nilo Ocidental, ou FNO, é uma infecção viral causada por um arbovírus do gênero Flavovírus. Tem transmissão vetorial através da picada de mosquitos infectados do gênero Culex. Os fatores de risco estão relacionados à presença do ser humano em áreas rurais e silvestres que contenham o vetor. Também pode ser transmitido por transfusão sanguínea, transplante de órgãos, aleitamento materno e via transplacentária. O ciclo epidemiológico se inicia com um mosquito infectado que acaba picando uma ave silvestre, cujas espécies são os hospedeiros naturais do vírus. Estas servem como amplificadoras da doença e fonte de infecção para outros mosquitos. Eventualmente, os mosquitos infectados podem picar outros animais, que são considerados hospedeiros acidentais ou terminais, pois normalmente o ciclo de infecção termina nestes animais, sem ocorrer transmissão para os mosquitos novamente. A doença pode ser assintomática ou sintomática, variando de acordo com o organismo de cada indivíduo e o nível de gravidade da doença. Em humanos ocorre febre aguda acompanhada de mal-estar, anorexia, náusea, vômito, dor nos olhos, cefaleia, dor muscular, enxantema maculopapular e linfoadenopatia. O período de incubação nos humanos varia de 3 a 14 dias. Em mamíferos, observa-se sinais como encefalite, encefalomielite, anorexia, depressão, ataxia, fasciculação muscular, incoordenação, entre outros sinais nervosos. As aves podem apresentar alterações neurológicas seguidas de óbito. O teste de ELISA indireto para a detecção de anticorpos IgM contra o vírus no soro ou em líquido cefalorraquidiano é o teste de diagnóstico mais eficiente. Pacientes que foram recentemente vacinados para outras doenças como febre amarela podem apresentar resultado positivo por reação cruzada, podendo realizar outros testes, como o de neutralização por redução de placas de Lise, PRNT. Além disso, testes diretos, como isolamento viral em cultivo de células, imunohistoquímica e PCR, podem ser utilizados. O diagnóstico diferencial inclui diversas arboviroses e outras doenças febris agudas, como a dengue e a leptospirose. Portanto, indica-se considerar a sintomatologia na vigilância dessa enfermidade, dando foco para pacientes com quadros neurológicos de etiologia viral sem causa conhecida. Como não possui vias específicas de tratamento, trata-se apenas dos sintomas gerados pela doença, como, por exemplo, a febre. Em casos leves, usa-se analgésicos para aliviar dores de cabeça e dores musculares. Em casos graves, é necessário a hospitalização para reposição de fluidos, suporte respiratório e prevenção de doenças secundárias. Já em casos severos, como os quadros de encefalites ou meningoencefalite, faz-se uso de tratamentos específicos. Em equinos, a eutanásia pode ser uma opção, dadas as complicações recorrentes da doença. A partir da entrada do vírus no organismo, este se produz nas células epiteliais do hospedeiro. Após este período, o vírus se dissemina pelo corpo, iniciando pela infecção dos linfonodos, passando para a circulação sanguínea e se instalando em outros órgãos. Nessa fase pode ocorrer lesão no fígado, pulmão, baço, rins e glândulas adrenais. Na sua fase final, o vírus atinge o sistema nervoso central. A presença do vírus nesses órgãos causa degeneração de neurônios, além da inflamação, que também contribui para a perda neuronal da medula espinhal e perda de massa cinzenta do encéfalo. As espécies acometidas são humanos, equídeos, primatas e outros mamíferos. O homem e os equídeos são considerados hospedeiros acidentais e terminais, uma vez que a viremia se dá por curto período de tempo e em níveis insuficientes para infectar mosquitos, encerrando o ciclo de transmissão. Inicialmente, a distribuição da febre do Nilo Ocidental se mostrou restrita ao Vale do Nilo, na África, e ao Oriente Médio, sendo posteriormente observado na África do Sul, oeste da Rússia, Ásia Central e na Europa. Nos Estados Unidos, a identificação do agente etiológico não foi imediata, e esta vem ocorrendo desde 1999. Em 2006, houve um surto no norte da Argentina e em 2016, como observamos nessa imagem, é possível haver casos em todos os estados do Brasil, sendo os de maior notificação: Piauí, Acre, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. O controle vetorial se dá através da eliminação de focos de reprodução dos vetores, como, por exemplo, evitar acúmulo de água parada no ambiente e limpeza dos recipientes de água dos animais. Para a prevenção da doença, tanto os humanos quanto os equinos devem ser protegidos da exposição aos mosquitos, por meio do uso de repelentes, telas e mosquiteiros. Também deve ser diminuída a exposição a mosquitos durante o amanhecer e o anoitecer,
períodos de maior atividade dos vetores, evitando realizar atividades ao ar livre nesses horários. Os humanos podem usar roupas claras e compridas, usar EPIs ao manusear animais infectados e realizar testes laboratoriais em sangue e órgãos antes de transfusão e transplante. Para equinos, pode ser usada uma vacina, disponível nos locais onde essa doença é mais presente. Além disso, devem ser feitos programas de vigilância e notificação de casos em equinos e ocorrência de pássaros mortos, para prevenir uma consequente transmissão para humanos e outros animais. No Brasil, o vírus surgiu em 2009, em cavalos de diferentes estados brasileiros, incluindo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Espírito Santo, São Paulo e Ceará. Casos humanos da doença foram registrados apenas no Piauí, onde 10 pessoas foram diagnosticadas de 2014 a 2020. Sendo considerada a principal epizootia, o cavalo atua como sentinela para a doença. Com o avanço das pesquisas, descobriu-se que a mobilidade humana pode desenvolver papel importante na transmissão e introdução do patógeno. Não se sabe se a doença é endêmica no Brasil ou se a transmissão ocorre de forma esporádica a partir de introduções de outros países. No dia 2 de setembro, o CRMV do Paraná emitiu a nota técnica GSA 01-2021, na qual informou o diagnóstico positivo de um muar em Porecatu, no norte do Paraná. Fato que causa preocupação nos médicos veterinários da nossa região e necessita de maior atenção.